O que a Trindade é na sua essência, o que ela é em si mesma, a nossa consciência, a nossa razão humana não é capaz de conceber. Essa realidade da Trindade nós só a veremos plenamente quando nos desincumbirmos dos encargos desta vida. E, como os nossos irmãos que já estão falecidos, poderemos contemplar a face do nosso Deus. O que nós sabemos da Trindade, o muito que nós sabemos da Trindade, quem nos deu foi a pessoa de Jesus, que nos apresentou, então, um Deus Pai e partilhou conosco o seu Santo Espírito, como nós meditamos no último domingo, domingo de Pentecostes. Mas a pessoa de Deus, o nosso Deus, ele não se revela em Jesus. Muito antes, ele já se demonstrou um Deus único, um Deus amoroso, um Deus zeloso, e a gente vê isso na primeira leitura da liturgia de hoje, retirada do Deuteronômio. Quando Moisés leva o povo para o alto do monte, e lá então ele indaga o povo, interroga os tempos antigos que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, e investiga de um extremo ao outro dos céus, se houve jamais um acontecimento tão grande, ou se ouviu algo semelhante. Se existe porventura algum Deus, algum povo que possa ter ouvido a voz do seu Deus. Ou seja, Moisés resgata, na primeira leitura, a aliança de Deus com a humanidade, onde, ao se revelar ao povo de Israel, Deus diz: vocês serão para mim um povo, e eu serei para vocês um Deus. Então, o povo de Israel foi escolhido não para ser melhor do que as outras nações, nem para ser preterida por Deus. O povo de Israel foi eleito para revelar Deus, para revelar tudo isso que a gente acabou de ouvir aqui na leitura, que Moisés resgatou junto do povo. Reconhece, pois, hoje, e grava-o no teu coração, que o Senhor é o Deus lá em cima no céu e cá embaixo na terra. Ou seja, o nosso Deus, mesmo antes da revelação de Jesus, sempre foi um Deus próximo. Sempre foi um Deus que olhou por nós e nunca nos deixou abandonado. Mas parece que a nossa humanidade de fato precisa e necessita pedagogicamente de sinais. E aí, nosso Deus se fez carne para poder nos ensinar, então, pedagogicamente, quem Ele é. Então, nós já tínhamos um Deus Pai Criador de tudo, que revelou o seu amor, a sua preocupação, o seu zelo por nós. Mas então Ele se revela também Filho, um Filho Salvador, um Filho que demonstra humanamente o amor de Deus e que nos aproxima ainda mais dele, muito mais. Ele nos faz íntimos quando nos revela um Deus Pai, porque até então não se tinha essa denominação de Deus. Abá, Paizinho, aproxima, aconchega, para que nós pudéssemos entender de uma vez por todas, como Moisés disse, que o nosso Senhor é um Deus lá no céu e cá embaixo na terra, e que realiza grandes obras em nosso favor. E o ministério de Jesus foi todo pautado para nos revelar o amor de Deus. Mas precisava mais. Ele partilha conosco o dom da filiação. Ele é filho e nos faz filhos. De novo a gente vê isso no Evangelho, quando também lá no alto do monte, no local do encontro com Deus, Jesus os reúne
e diz: toda a autoridade me foi dada. Isso depois já de ressuscitado, e antes de voltar para o Pai, Jesus diz: toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. E Ele dá a mesma responsabilidade para nós que Ele deu ao povo de Israel. Não para a gente se sentir melhor do que os outros, não para a gente se sentir mais santo e mais perfeito, mas Ele diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos. Todos. Ele não falou alguns. Ele não falou o povo dos Campos Elíseos. Todos merecem ser discípulo dele, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do Pai Criador, do Filho Salvador e do Espírito Santo Santificador, que na semana passada meditamos muito sobre ele, a alma da igreja, o que nos faz também co-participantes, co-herdeiros da vida divina que Jesus preparou para nós com a sua ascensão, com o seu retorno ao Pai. Com isso, a gente tem então um único Deus, em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que igualmente devem ser adorados, igualmente. E o que a gente aprende de bonito da Trindade é que essas 3 pessoas não menosprezam uns aos outros. O Pai não se acha autoridade sobre o Filho não se acha irmão mais velho do Espírito Santo. Cada um tem o seu papel. E esse Deus é o Deus que nos ama. E na unidade perfeita da Trindade, somos nós também chamados a viver essa unidade. Eis que estarei convosco todos os dias. Mas antes ele diz: batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Aí sim, eis que estarei convosco todos os dias, para vos dar força para essa educação. Então nós nos tornamos também coparticipantes dessa responsabilidade de fazermos discípulos. Nos tornamos responsáveis de fazer com que o amor de Deus seja revelado no meio de nós, para que as pessoas possam desejar seguir esse Jesus e trilhar os seus caminhos. Somos chamados a viver uma unidade, assim como a Trindade. Não nos acharmos perfeitos, mais perfeitos do que ninguém, porque estamos aqui dentro dessa igreja. Não achar que já estamos salvos, porque já fomos batizados. A condição para a salvação é outra, é o testemunho. O batismo é a chave. O testemunho é o segredo para a gente poder adentrar na eternidade. Então, que cada um de nós possa aprender da Trindade, a vivência da unidade que o Espírito Santo, aqui que São Paulo coloca na segunda leitura, nos trouxe. Como filhos, se somos filhos de Deus, pela ação desse Espírito, nós nos tornamos irmãos. Mas nós nos dividimos muito, isso que me preocupa. A gente se divide até dentro da própria instituição, Igreja Católica. A gente fica tensionando para si a igreja verdadeira, quando na verdade só existe uma igreja de Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós, com seus diversos carismas, e essa que é a beleza. Mas a gente se separa pelo tom de pele, pelo cabelo, pela nacionalidade, pela regionalidade, ou seja, quem nasceu na Bahia, quem nasceu no Rio de Janeiro. Vocês acham que um carioca gosta de ouvir aqui em São Paulo, que quando ele faz uma barbeiragem, ele fez uma cariocada? E às vezes eu ouço isso dentro do carro que está me trazendo aqui, o cara fala: ei, fez uma cariocada. Eu falei: poxa, obrigado, eu sou um excelente motorista, eu sou do Rio de Janeiro. Mas eu não faço isso aqui não é cariocada. Ou algum baiano gosta de ouvir que um trabalho mal feito na casa é serviço de baiano. Mas isso está típico no meio de nós. É típico no meio de nós. Ou vocês acham que
uma pessoa que mora no norte do país gosta de ouvir que ele é nordestino, porque nasceu no norte. Não, ele nasceu no norte, ele não é nordestino, vai estudar geografia. Então, queridos irmãos e irmãs, nunca vou me esquecer, só para fechar o exemplo, a minha cunhada mudou para a zona sul do Rio de Janeiro. E ela é negra, uma mulata muito bonita, diga-se de passagem. E quando ela estava fazendo a mudança, ela estava carregando as coisas dela para o apartamento. E aí quando ela desceu, ela estava bem suada, ela amarrou o cabelo, ela estava bem suada, ela estava voltando para a casa dos meus pais, porque não tinha ainda condições de mudar, ela estava voltando para casa, estava com a mochila dela, etc. e tal. Aí a moça que entrou no elevador, quando ela saiu, ela falou para ela: bom descanso, filha. Ela falou assim: não vou descansar, eu moro aqui. Só faltou dizer que o elevador de serviço era do lado. Isso está muito comum no meio de nós, gente. Isso não é trindade. Isso não é dos filhos de Deus. Isso é separação, é segregação. E aí põe aí o gênero entre homens e mulheres, entre jovens e idosos, crianças. A gente se separa por tudo. Principalmente pela condição financeira, onde quanto mais eu tenho, mais eu sou. E não é isso. E a pessoa, quanto mais poder ela tem, ela quer oprimir o outro. Você sabe com quem que você está falando? Não sei, você não se apresentou. Então, para poder dizer que a pessoa é mais. Então, queridos irmãos e irmãs, façamos a diferença. Esse não é o desejo de Deus. Aprendamos da Trindade, que se entre eles vivem uma comunidade perfeita, uma unidade entre eles, sejamos também nós unidos uns aos outros. Esse é o grande ensinamento que Jesus espera que nós tenhamos dele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.